Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais uma live pós-jogo de mais um título do Barcelona na temporada. Ah, mas matematicamente... Eu não sou matemático! Eu tô aqui para falar de futebol! Tô aqui para falar de matemática. Ah, o seno, o cosseno, a tangente, o ângulo de 90 graus. Não interessa a matemática. O Barcelona é campeão espanhol, acabou, porra. Não tem o que se discutir nisso. Hoje, com essa vitória, o Barcelona garantiu o título espanhol. E merecido. Foi o melhor time da temporada. Ganhou todos os confrontos diretos contra o suposto melhor elenco. Tanto que se falou de elenco, puta que pariu, ao longo da temporada. E o melhor era do Real Madrid. Amassamos cara a temporada inteira. Mostramos a diferença entre o melhor elenco e o elenco mais estrelado. Mostramos a diferença entre o elenco mais bem preparado e o elenco mais famoso. O elenco mais famoso era do Real Madrid. O elenco mais bem preparado, o melhor elenco do futebol espanhol, era o do Barcelona. E o título é totalmente, assim, incontestável, né? O Barcelona teve um momento na temporada em que ele sofreu bastante, ali entre o final de novembro e o mês de dezembro. Do meio de novembro até dezembro, a gente teve muita dificuldade. Foi um momento em que a gente começou a questionar se esse time realmente era tudo o que foi no começo da temporada ou se tinha nos iludido. Mas a realidade é que retomou a sua melhor forma. Não termina a temporada defendendo da maneira que a gente gostaria, mas termina a temporada sendo campeão da maneira que a gente gostaria. Ganha o Campeonato Espanhol, hoje está garantido esse título, só faltam detalhes matemáticos. E ganha vencendo o Real Madrid de novo. Ganhou de 4-0 no Bernabéu, ganhou de 4-3 em Montjuic, ganhou de 5-2 na Supercopa, lá na Arábia, ganhou de 3-2 em Sevilha, na final da Copa do Rei. Então, aonde botaram Barcelona e Real Madrid para jogar, o Barcelona ganhou. Dentro, fora de casa, em campo neutro, final de Copa, final de Supercopa, não há dúvida. O Barcelona é disparado o melhor time da Espanha. Na próxima temporada, alguns ajustes o Barcelona precisa fazer para dar aquele último salto para ganhar a Liga dos Campeões. A gente vai ter vários vídeos falando disso na intertemporada, mas hoje ainda não é esse momento. Hoje é o momento da gente fazer uma live de campeão. Tudo bem? Título garantido. E aí eu preciso fazer um comentário, né? Eu preciso fazer um comentário que eu fiz nos stories e agora eu tenho que repetir. O primeiro tempo entre Real Madrid e Barcelona, o primeiro tempo desse clássico de hoje mostrou tudo que o Barcelona tem de bom e tudo que o Real Madrid tem de ruim. O primeiro tempo desse clássico em Montjuic mostrou a diferença que existe entre Barcelona e Real Madrid, que existiu durante a temporada inteira. O Barcelona construindo muitas oportunidades, jogadas coletivas, trabalhadas, treinadas, em que você percebe que o treinador conceituou aquela jogada para ela acontecer daquela maneira. Os jogadores executaram e terminou em gol. E do outro lado, um Real Madrid que atacava pouquíssimo e sempre na base do chutão e da briga pela segunda bola. Chutavam a bola para frente, torcia para bater em um, bater em outro e sobrar para algum jogador do Real Madrid. E assim eles conseguiram seus 2 gols nas 2 únicas chances do primeiro tempo que o Real Madrid teve. Uma que vira pênalti, a outra que termina em gol. Aquele gol do Mbappé, que tem muita polêmica no entorno, e é só uma das muitas polêmicas arbitrais que tivemos no jogo de hoje, que não vão ser mais faladas, porque apesar de tudo o Barcelona ganhou. Mas a diferença entre as duas equipes, uma diferença brutal, e o primeiro tempo ilustrou, né? No segundo tempo, eu acho que o Barcelona deu uma dormida. O Barcelona dormiu no segundo tempo, tá? No primeiro tempo, a gente teve ali 15 minutos em que eu tive a sensação que o time estava desconcentrado, animicamente, talvez tivesse sentido a eliminação para a Inter de Milão, mas depois entrou no jogo, impôs a sua superioridade e conseguiu a virada por 4-2. E no segundo tempo eu já achei o contrário. Eu achei que a gente estava tão confiado, que não é a mesma coisa que estar confiante. A gente estava tão confiado de que esse jogo ia ser uma goleada histórica,
E eu, torcedor, posso pensar nisso. Analista podia apontar isso. Quem está do lado de fora pode pensar isso, mas o jogador não. Tão confiados estávamos de que a goleada histórica ia se concretizar, que no final das contas o Barcelona abriu mão de 30 minutos do segundo tempo. Até o minuto 75, o Barcelona não jogou. Só estava esperando o tempo acabar e quando tinha a bola no campo ofensivo, tentava a jogada mais bonita, tentava a jogada mais plástica, queria fazer golaço, não queria fazer gol, queria fazer golaço. Sabe quando você tá jogando contra os teus amigos no fim de semana, que você tá na pelada, tá 10-5, e aí já tá nos últimos 20 minutos, tu já não joga mais concentrado, tu já quer fazer o gol só se for bonito, aquela jogada mais simples já não tem mais, aquele toque de lado pro colega fazer o gol você já não dá, você tenta driblar pra chutar. O Barcelona voltou pro segundo tempo assim. E isso permitiu que o Real Madrid ficasse vivo no jogo. O 4-3 nos acordou, o Barcelona voltou a amassar, mas ali já correndo um risco que não era para correr. O Barcelona voltou a criar oportunidades, teve chance de matar o jogo, o Yamal teve um lance que ele dá o gol pro Rafinha embaixo da trave, o Rafinha pega mal, a bola sobe e a gente não mata a partida, enfim. A gente correu um risco que não precisava. Para essa temporada, não adianta mais a gente falar disso, mas houve momentos na temporada, e principalmente nessa reta final, em que eu percebi o Barcelona tirando o pé de alguns jogos. Inclusive, muita gente falou, esse time tá cansado, esse time tá desgastado, não tá conseguindo manter o ritmo até o final porque tá cansado. E eu sempre discordei, vocês lembram disso, e eu acho que a essa altura a gente pode analisar com um pouco mais de carinho a minha teoria, de que o Barcelona não estava cansado, mas estava descansando. Chegava no segundo tempo, achava que o jogo estava resolvido, tirava o pé e deixava o adversário vivo. Isso não pode se repetir na temporada que vem. Nessa temporada não nos custou caro, porque a nossa única derrota na temporada foi uma eliminação em que esse erro não foi cometido. Outros erros foram, mas esse não. Só que na próxima temporada a gente não sabe. Talvez possa custar caro. É uma dificuldade que o Hansi Flick tem que corrigir de uma temporada para outra. Beleza? E aí nos últimos minutos, o Real Madrid fica vivo e o time constrói as oportunidades para matar o jogo. E por que não matou o jogo? Por que o Real Madrid ficou vivo até o apito final? Porque o árbitro fez a sua parte. Os jogadores do Real Madrid que não fizeram. O árbitro jogou muito hoje. O apito do árbitro, o melhor em campo. Cara, mas cada jogada assim com uma plasticidade, ele conseguiu errar pro Real Madrid com uma tranquilidade tantas vezes ao longo da partida. E toda vez que apitava, a gente sabia que era pro Real Madrid. E toda vez que tinha uma jogada que era duvidosa, a gente sabia que ia pro Real Madrid. O árbitro fez a sua parte. Os jogadores do Real Madrid foi que não conseguiram concretizar uma virada que poderia ser histórica com o Hernández sendo o melhor em campo. O que ele podia fazer, ele fez. Ele não deu pênalti, ele anulou o gol, ele ignorou jogadas, ignorou uma falta no Yamal no segundo gol, ignorou o impedimento do Mbappé, que é interpretativo, cada um pode interpretar da sua forma, mas toda jogada interpretativa sempre foi a favor do Real Madrid. O árbitro fez o que podia. Não se podia pedir mais nada do árbitro da partida de hoje. O Florentino Pérez não pode pedir nada do árbitro do Mbappé. O árbitro e o Mbappé fizeram a sua parte. O resto da equipe não ajudou. Barcelona, campeão, vencendo o Real Madrid. Para mim, man of the match, o árbitro, Hernández. Se o Real Madrid conseguiu ficar vivo até o último minuto, foi porque a arbitragem conseguiu manter o time branco até o último lance, vivo na partida. O penúltimo lance, ele anulou o gol do Fermin, que era pro Real Madrid ter uma última chance. E aí quando os caras vão botar a bola na área, colocar na cabeça do Christensen, não deu. Apesar da atuação magnífica do Hernández, não deu pro Real Madrid. Beleza? E aproveitando que nós já falamos sobre isso, deixa eu cortar aqui tudo que eu já falei. Início nervoso, papapá. Apesar de tudo isso que eu já falei, né? Um detalhe interessante, né? É mais um hat-trick inútil do Mbappé e é mais um hat-trick inútil contra o Barcelona.
né? O Mbappé que fez hat-trick na final da Copa e não terminou campeão, hoje faz um hat-trick de novo e não termina vencedor, certo? Se eu não me engano, é o primeiro hat-trick em campeonato espanhol que um jogador do Real Madrid consegue em um clássico e não serviu de nada porque perdeu do mesmo jeito, né? Deve servir para ele brigar pela artilharia. O Lewandowski hoje não entrou, acredito que por questões físicas, porque em uma situação normal o Ferran não fez um bom jogo, apesar da assistência que ele dá pro Rafinha, ele não faz um bom jogo. O Lewandowski deveria ter entrado, se não entrou é porque realmente não tinha condições de jogar. O Baldé entrou aos 55 minutos, 10, 12 minutos do primeiro tempo. O Baldé já entra no lugar do Gerard Martin, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. E o Lewandowski não entra, deve ter uma questão física. Para artilharia, esse hat-trick serviu bastante, mas a exemplo de outros jogadores que fizeram hat-trick contra o Barcelona e não conseguiram sair com o resultado que gostariam, o Guirassy, o Borja Iglesias, hoje o Mbappé, fez 3 gols, saiu com derrota do mesmo jeito, beleza? Um hat-trick inútil, certo? E a gente precisa falar também, antes da gente ir para as perguntas e respostas, a gente precisa falar do Christensen, né? Christensen, que vai me abrir uma oportunidade, né? Vai me permitir o gancho para falar do Araújo. Hoje, ao contrário de todas as outras partidas da temporada, o Araújo, no momento em que se precisou de um zagueiro, não entrou. Achei a postura dele muito bonita, tá? Quando entra o Christensen, a câmera não mostra um Araújo com cara de bunda. Não mostra um Araújo com raiva, não entrei, eu queria ter entrado, eu não. O Araújo comemora o título com os companheiros, o Araújo se comporta de maneira exemplar, muito profissional, apesar de não ter entrado numa partida que era crucial, de ter perdido uma disputa para um jogador que um ano da temporada, 10 meses, ele estava lesionado. Apareceu um dia desse e já ganhou a queda de braço. A postura do Araújo eu achei muito bonita. O que não vai ser bonito, não foi bonito, foram os erros que ele cometeu quando teve oportunidade. Todas as vezes que o Araújo teve oportunidade, ele deixou uma imagem muito ruim. Opa, chutei aqui o celular. As oportunidades que o Araújo teve, ele não aproveitou. O Araújo só conseguiu ir bem quando jogou pouco. Quando ele entrou pro Barcelona segurar um resultado, nos últimos 10 minutos, ele conseguiu ir bem. Teve alguns lampejos interessantes, mas nos jogos em que a gente verdadeiramente precisou dele, Araújo, tu vai ter que entrar, o Iñigo tá desgastado. Araújo, tu vai ter que entrar, o Iñigo tá lesionado. Araújo, tu vai ter que ser titular. Ele sempre deixou a desejar. Sempre deixou a desejar. E o Christensen, o contrário, né? Jogou muito bem contra o Valladolid, o que não é parâmetro, porque o Valladolid, todo mundo consegue jogar bem contra o Valladolid. Foi o pior time que eu vi em toda a história da primeira divisão do futebol espanhol. Eu assisto futebol espanhol há muito tempo. E o pior time que eu vi foi o Valladolid. Antes dele, se eu não me engano, teve uma equipe que conseguiu ter uma campanha pior. Agora me fugiu o nome. Tem uma campanha na história do futebol espanhol de menos pontos do que o Valladolid na atual temporada. Mas eu não vi, era lá para 2012, 2001. Eu não tinha consciência ainda de mundo para analisar um campeonato, nem assisti o campeonato espanhol, assistia só o time da minha cidade, que é o Paysandu. E eu acabei que, para mim, o pior time que eu vi no futebol espanhol. Então não era referência, mas hoje era um jogo que a gente tinha uma exigência grande. Era um jogo que a gente tinha Mbappé para ser marcado, Vinícius Júnior para ser marcado, um jogo que decidiria a temporada, um jogo que poderíamos sair com a sensação que estamos saindo, uma sensação de cura de ressaca, uma sensação de que ganhamos o título, uma sensação positiva para encerrar a temporada com uma 4ª vitória contra o nosso grande adversário. Ou a gente poderia entregar o jogo e tá todo mundo aqui com a cara amarrada, com a cara fechada. Ele entra, ele lida bem com a pressão e ele consegue jogar muito bem. O Christensen foi, hoje, melhor que o Iñigo. O Iñigo cometeu erros que o Christensen não cometeu. Percebe? O Iñigo, pra mim, foi o melhor zagueiro da temporada no futebol espanhol.
E talvez eu botaria assim, a dupla de zaga de melhor zagueiro da temporada. O Van Dijk, pelo que fez na Premier League, o Bastoni, pelo que fez na Champions League, e o Íñigo Martínez, pelo que fez na temporada inteira. Daqui tu tem que tirar dois. Só que hoje, ele não foi bem. Hoje eu senti o Íñigo abaixo do seu nível natural. Ele não foi uma figura que foi crucial para todos os gols, mas no terceiro gol ele acaba falhando. E o Christensen entra e consegue jogar melhor do que o Íñigo. Ao lado dele, entrou no lugar do Cubarsí, mas conseguiu ter um papel mais decisivo que o do Íñigo Martínez. O Íñigo cometeu alguns erros que o Christensen foi lá e corrigiu. Então, para intertemporada, para janela de transferências, o Christensen está à frente do Araújo nas prioridades para permanecer. Vejo dessa forma, né? Vejo dessa forma. A galera tá até levantando uma hipótese aí, e eu concordo, mas eu acho que é um pouco oportunista de levantar depois. Agora que já temos o resultado na mão, é um pouco oportunista, mas eu concordo com a teoria, eu já pensei nela várias vezes, mas se contra a Inter de Milão, entre o Christensen e não o Araújo, talvez nós estivéssemos na final. Isso é uma realidade. Mas eu acho um pouco oportunista entrar nessa discussão agora, então vamos deixar para depois. Vamos focar na partida de hoje. E eu acho que o Christensen, ele ganhou a dianteira do Araújo na prioridade para permanecer para a próxima temporada. Todos os sinais estão aí. O Araújo deve ser vendido. E o Jonathan Tah deve chegar para a gente ter Cubarsí, Íñigo, Tah e Christensen como 4 zagueiros. E o Eric Garcia? O Eric Garcia vai ser lateral direito. O Eric Garcia na lateral direita, na jogada de bola parada, ele faz gol. Bola rolando, ele faz gol. Ele consegue ser um perigo ofensivo no quesito goleador. É mais perigo, é mais fácil, tem mais chance o Eric Garcia fazer um gol do que o Koundé. E olha que o Koundé fez o gol da final da Copa do Rei, o gol do título, né? Mas eu visualizo o Eric Garcia numa temporada como lateral fazendo mais gols do que o Koundé. Isso tem um significado muito pesado. Então, o lateral direito vai ser o Eric Garcia. Não tem jeito. Ah, mas ele era zagueiro. O Koundé também. O Koundé também era zagueiro. Vários jogadores mudam de posição ao longo da temporada e encontram a sua melhor versão numa posição em que no início da carreira eles não jogavam. Você sabia que o Lewandowski no começo da carreira era zagueiro? Lá na Polônia, quando o Lewandowski estreia como profissional, ele era zagueiro. E ele vai virar centroavante porque o técnico colocava ele no final dos jogos para buscar gol, porque ele era alto e cabeceava bem, e ele se encontra como centroavante. Esse talvez seja o exemplo mais extremo. O melhor centroavante da última década começou a carreira como zagueiro. Por que o Eric Garcia não pode virar lateral? O Koundé era zagueiro e virou lateral. Eu aposto muito, e eu acredito que a diretoria vai por essa direção, de que na próxima temporada a gente vai ter Koundé e Eric. E eles vão se alternar bastante, tá? Porque os dois são laterais de alto nível. Beleza? O Eric Garcia jogou muito bem hoje, de novo. E o desgraçado faz gol todo jogo. Tu bota o Eric Garcia de titular, ele vai fazer gol. Porque ele faz gol pisando na área, ele faz gol em escanteio, ele faz gol em falta lateral, ele tá sempre lá para fazer gol. Então, o Koundé deve ser o nosso titular da próxima temporada, mas o Eric Garcia nos dá uma segurança que o Hector Ford não deu. Vamos ver por onde passa a vontade do Eric. Porque tu tem que conversar com o jogador. Tu não pode só avisar, tu vai ser lateral. Tu tem que conversar. E aí? Tu tá jogando pra caramba de lateral. Tu tá jogando demais na lateral. A gente te imagina sendo o nosso lateral pra próxima temporada. Você aceita? Se o Eric falar, tô dentro, eu quero ajudar, eu quero jogar. E eu acredito que ele se sente bem jogando de lateral, porque é gostoso fazer gol. E jogando na lateral, ele pode pisar na área muito mais vezes. Ele aceitando, esquece. Eric Garcia é o nosso lateral direito reserva pra temporada que vem. Vende o Araújo, traz o Jonathan Tah, eu fecho esse elenco da defesa. Eu sei que muita gente quer um lateral esquerdo para substituir o Gerard Martin como reserva pela esquerda, mas eu gostaria de emitir uma frase, uma opinião polêmica.
eu gostaria de emitir uma opinião polêmica. Se o Baldé não fosse tão bom, a gente não acharia o Gerard Martin tão ruim. Eu acho que o nível do Gerard Martin é um nível bom para um lateral esquerdo reserva. É um nível bom para um lateral esquerdo reserva. Qualquer lateral esquerdo que você disser que você quer trazer para o lugar dele, não aceitaria ser reserva ou não é melhor que ele. Por que não traz o Grimaldo? Por que não traz o Grimaldo? Porque o Grimaldo não vai vir ser reserva. Por que não traz o Nuno Mendes? Ele não vem para ser reserva. Ninguém vai vir para ser reserva do Baldé. Ninguém vem. Eu nem vou discutir se é melhor, se é pior. Ele não vai vir para ser reserva. Não vai vir para ser reserva. Eu não consigo visualizar. O Gerard Martin tá terminando a temporada, eu acho que com 6 assistências e 1 gol. 7 participações em gol. E é o lateral com mais duelos aéreos vencidos no futebol espanhol. Evoluiu muito nessa reta final e eu acredito que na próxima temporada ele vai estar um patamar acima. Porque ele é um jogador muito novo. O Gerard Martin fez 23 anos mês passado, 2 meses atrás. Faz pouco tempo que comemoraram o aniversário de 23 anos dele. Eu acredito que quando a gente tem o contraste do Baldé com o Gerard Martin, a gente acha o Gerard Martin pior do que ele é. Ele não é tão ruim. Ele dá assistência, ele faz gol, ele ganha duelos defensivos. Só que quando entra o Baldé, o desgraçado recebe a bola, dribla 3 e já tá no campo ofensivo pra fazer o gol. Aí é complicado tu ser reserva num cara desse. Toda vez que tu entrar, vão achar que tá uma merda. Repito, eu não acho o Gerard Martin um dos grandes laterais do futebol mundial. Mas, pra lateral reserva, ele ganhou, no mínimo, o direito de ter mais uma temporada, mais uma oportunidade. E repito, a gente só acha ele tão ruim porque o Baldé é tão bom. Talvez, se o nosso titular não fosse o Baldé, fosse algum outro, fosse o Robertson, que não tá jogando nada no Liverpool, né? A galera até tá pedindo lateral esquerdo porque eles não confiam no seu lateral esquerdo. Talvez a gente não achasse o Gerard Martin tão ruim, né? Nuno Mendes, Baldé e Alphonso Davies são laterais esquerdos que estão num patamar totalmente diferente dos outros. Totalmente diferente dos outros. E o reserva desses caras sempre vai parecer pior do que é. Não acho que é um absurdo a diretoria que me informar... Perdão. Não acho que é um absurdo a decisão que é do meu conhecimento, me informaram que a diretoria tomou, de que o Gerard Martin vai ganhar confiança por pelo menos mais uma temporada. Se ele continuar evoluindo, tá fechado. É o Baldé titular e ele reserva. Se ele tiver uma queda de rendimento ou tiver dificuldade para continuar evoluindo, aí sim vão atrás de um lateral esquerdo. Aí sim vão atrás de um lateral esquerdo. Tudo bem? Pra gente ir para as perguntas e respostas, isso daqui não é notícia do Barça, mas afeta o Barça. O Rodrigo não joga mais no Real Madrid, tá? O Rodrigo não joga mais pelo Real Madrid, acabou. O período do Rodrigo no Real Madrid acabou. A aposta vai ser pelos jovens, Endrick e Arda Güler. O Rodrigo vai ser negociado numa situação muito parecida com a do Araújo. Um jogador que 2 temporadas atrás era incontestável e que na temporada atual ganhou, perdeu muito prestígio com a torcida, com a diretoria, com a comissão técnica. Hoje o Rodrigo nem aqueceu. Mesma situação do Araújo. E a tendência é que ambos não permaneçam na dupla Real e Barça para a próxima temporada. Vejamos aonde eles vão acabar jogando. O Yamal, temos que falar do Yamal. Eu vou falar do Yamal e do Rafinha e aí eu vou para as perguntas e respostas, prometo para vocês. O Yamal, gente, a gente não tem mais o que falar do Yamal. O Yamal é excepcional, o Yamal é maravilhoso, o Yamal é o jogador mais talentoso do planeta na atualidade. Tudo isso já foi falado várias vezes por mim e por outros comentaristas. Eu só quero trazer um detalhe, eu só quero falar uma coisinha. Ele melhorou a finalização dele, tá? O Yamal melhorou e melhorou muito a finalização dele ao longo da temporada. No começo da temporada, o Yamal ajeitava o corpo para chutar, tu sabia que ia para fora.
Ia perto, mas é pra fora. Agora, quando o Yamal ajeita o corpo pra chutar, vai na lateral da rede. O grande diferencial desse moleque é que o que a maioria dos jogadores precisa de 1 ano, 2 anos para conseguir subir de patamar, o Vinícius Júnior passou 2 temporadas tendo que treinar a finalização até aprender a finalizar direito. O Ansu Fati, que finalizava muito bem, tomava decisão errada muitas vezes, nunca conseguiu evoluir esse detalhe, enfim. Vários jogadores que aparecem jovens, você vislumbra que eles vão ser excepcionais daqui a 2, 3 anos. Porque tem que melhorar a finalização, tem que melhorar o drible, tem que melhorar o passe. Quando melhorar tal coisa, vai ser jogadoraço. E geralmente demora 2 temporadas. O Yamal, ele melhora em 2 semanas. 2 meses. Tu critica o Yamal em dezembro, tá chutando mal. Em fevereiro ele já tá chutando bem. E nas últimas partidas isso ficou muito evidente. A finalização do Yamal melhorou demais. Ele ainda precisa melhorar, tá? Ele ainda precisa ser melhor no 1 contra 1. Quando ele sai na cara do gol, ele tenta dar o mesmo chute que ele dá fora da área. Só que não tem espaço para a bola fazer a curva. Ele acaba chutando em cima do goleiro. Ele ainda precisa melhorar, mas ele já melhorou bastante. Na próxima temporada, o Yamal vai ter 18 anos. Na próxima temporada, ele vai ter 18 anos. E com 18 anos, o Yamal já vai ser incontestavelmente o melhor jogador do futebol. Do futebol atual, tá? O melhor jogador do futebol mundial atualmente. Já vai ser, com 18 anos. Porque com 17, ele já se apresentou como o melhor, mas não muito distante dos outros. Com 18, a distância entre ele e qualquer outro vai ser muito grande. Eu tenho muita esperança de que o Barcelona vai dominar o futebol mundial pelos próximos 10 anos, muito por conta do Yamal. E quem complementa muito bem o Yamal é o Rafinha. O Rafinha, ele não é tão espetacular quanto o Yamal. Mas ele é mais decisivo do que o Yamal. Percebe o que eu estou querendo te dizer? Ao longo da temporada, mais vezes foi o Rafinha que decidiu o jogo do que o Yamal. E hoje, o Rafinha faz 2 gols para garantir o nosso 4-2. Poderia ter feito hat-trick, poderia ter feito mais gols, poderia ter feito o 5º, 6º gol, né? Teve um lance ali, teve pênalti que não marcaram, que ele bateria e faria o gol. Teve lance ali em que ele chega atrasado na pequena área, acaba chutando para cima ao invés de chutar no gol. Então teve oportunidade para fazer mais, mas o que fez já foi o suficiente. O 3º e o 4º gols do Rafinha, era justamente o que a gente precisava para garantir o título do Campeonato Espanhol. Para mim, mesmo o Barcelona não ganhando a Champions, o Rafinha ainda foi o melhor jogador da temporada. Eu não quero discutir quem vai ganhar a bola de ouro. Quem vai ganhar a bola de ouro, tu tem que perguntar pro cara que vota na bola de ouro. Eu não voto. Não voto. O que eu posso dizer é quem foi, pra mim, o melhor jogador da temporada. Eu não sei se o Rafinha vai ganhar a bola de ouro. Não sei. Eu acredito que deve, se o PSG for campeão, deve acabar na mão do Dembélé. Se a Inter for campeã, a galera deve ter um peso maior pro Lautaro. Tem Liga das Nações. Quem sabe a Espanha ganha a Liga das Nações. Pode até acabar no colo do Yamal, mas pra mim, o melhor jogador da temporada, o mais decisivo, o que apareceu nos momentos cruciais e não deixou o time na mão, foi o Rafinha. Até na nossa eliminação, o Rafinha fez Rafinha fez a parte dele. Rafinha fez a parte dele. Fez o gol do 3-2. Lá atrás a gente não conseguiu segurar. Poderíamos ter mais um exemplo do Rafinha decisivo. Pra mim, o Rafinha foi o melhor jogador da temporada. Embora o jogador mais espetacular tenha sido o Yamal, e talvez nos últimos 2 meses o Yamal tenha sido o melhor jogador. Beleza? Título confirmado, falei tudo o que eu queria, vou para as perguntas e respostas. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui para mim. Prender o cabelo aqui que o calor tá pesado, o calor tá complicado. Eu vou responder, a partir de agora, eu vou responder as perguntas sempre na ordem da mais curtida. Você vem bem aqui,
aqui na caixinha de perguntas, aqui no ponto de interrogação que está dentro de um balãozinho de diálogo, você clica aí e você pode mandar a sua pergunta ou curtir as perguntas que já foram enviadas. Eu vou sempre responder na ordem das mais curtidas, ao invés de procurar a que eu estou a fim de responder. ADM, foi só um jogo, mas o Christensen entrar em vez do Araújo define o destino dele? A gente já falou sobre isso na live, mas não custa repetir. É um claro sinal de que a confiança no Araújo, ela não existe mais. Houve um momento da temporada em que, na hora de escolher quem ia jogar, o Eric ou o Araújo, e o Eric ainda não tinha conquistado a confiança da maneira que ele conquistou agora. Neste momento da temporada, o Eric Garcia, a gente já considera ele a melhor opção para entrar em muitos dos momentos da partida. Naquele momento ainda não era o caso e o Eric Garcia entrava na frente do Araújo. O tempo foi passando, o Flick foi dando chance, foi dando confiança, eu preciso do Araújo e ele deixou a desejar. Então eu acho que agora o planejamento do Barça passa sim pela venda do Ronald Araújo. Vamos ver o que acontece, a gente não sabe as ofertas que vão chegar. Se não chegar uma oferta boa, é melhor manter o jogador do que vender por 20, 25 milhões. A Juventus ofereceu 35 milhões, um preço muito baixo para você pagar num jogador como o Araújo, que tem seus defeitos, mas também não é o Ribamar, não é um jogador meiote, não é um jogador qualquer. Passou um caminhão aqui. A Juventus ofereceu 35 milhões no Araújo, aí também já é sacanagem, é um preço muito baixo, oferta que foi feita em janeiro, aí também não tem que aceitar, mas se vier uma oferta boa, o Araújo sai. E o Araújo saindo, vem pro lugar dele o Jonathan Tah, como todo mundo já está anunciando na Alemanha. Jornalistas alemães todos já estão falando que o Jonathan Tah vai jogar no Barcelona. Tomara que jogue. O Barça, institucionalmente, tem que adotar um discurso mais forte contra a La Liga e a arbitragem. Cara, o jogo de hoje nos deixa na dúvida, né? O jogo de hoje, a postura do Barcelona ao longo da temporada foi ficar alheio às polêmicas arbitrais e se concentrar em jogar bola. A do Real Madrid foi pressionar a arbitragem a temporada inteira para conseguir ganhos dentro de campo. E no final das contas, quem terminou campeão foi o Barça. O jogo de hoje, esse jogo em Montjuïc, esse clássico, foi nojento. A atuação da arbitragem foi nojenta. Ali transmitiu uma sensação de que o cara veio para a partida para fazer aquilo, para tentar manter o Real Madrid vivo no jogo a qualquer custo. Mesmo assim, o Barcelona ganhou. Se o Real Madrid tivesse um time um pouco melhor, a arbitragem tinha decidido a partida a favor do time da capital. Então, eu não gosto muito do chororô. Eu não quero virar Real Madrid TV, não quero ficar horas e horas falando de arbitragem para não falar de futebol quando o time perde, mas hoje o time ganhou, então eu me sinto no direito de falar que eu não tô chorando, não é chororô, o time ganhou. Essa arbitragem foi nojenta. A presidência do Barcelona tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, não dá para continuar desse jeito. A temporada inteira, erros grotescos a favor do Real Madrid e uma coisinha ou outra podem até ter marcado a favor do Barcelona. Eu me lembro aqui de uma coisinha ou outra, lance polêmico que foi a favor do Barça. Mas normalmente era sempre contra. Então, meus amigos, uma arbitragem igual essa daí. E esse cara, ele é safado. Esse árbitro, ele é bandido. A Real Madrid TV fazer um vídeo contra o Hernandes é uma sacanagem. O cara erra a favor do Real Madrid 90% das vezes ao longo da temporada. Chega nesse jogo de hoje, eles querem fingir, porque quando ele tinha 12 anos, ele deu uma entrevista falando que era torcedor do Barcelona. Pelo amor de Deus, ele podia ser torcedor do Barcelona quando era criança. Agora, depois que virou adulto, ele virou torcedor de uma outra parada. Não precisa a gente falar do que é. Já falamos de arbitragem, vamos passar adiante. Você acha que o espanhol pode fazer aquele papelão que fez em 2023, quando ganhamos o título em cima deles? Com certeza. A tendência é que eles repitam. A tendência é que o Barcelona seja campeão em cima do espanhol. Aquela conversinha, pelo amor de Deus. Porque o espanhol vem motivado. Cuidado com o espanhol tá motivado, pelo amor de Deus. Né? O espanhol sempre tá motivado e sempre perde pro Barcelona. Todo jogo, todo derby entre Barcelona e o espanhol tá motivado e o Barcelona ganha sempre. Né?
Então, eles motivados ou desmotivados, o Barcelona vai ganhar, não importa o que aconteça. E a tendência é que a gente seja campeão lá, ou antes, tá? Porque se o Real Madrid não ganhar do Mallorca quarta-feira, o Barcelona é campeão sem precisar entrar em campo. Muita gente falando da arbitragem aqui, eu vou pular porque nós já falamos sobre ela. Dani Olmo muito abaixo dos outros. O que você acha? Eu concordo. Eu acho que, não vou dizer reta final, porque em muitos jogos dessa reta final o Dani Olmo foi decisivo a nosso favor. Mas nos jogos de maior audiência, semifinal da Champions, final da Copa do Rei, hoje, final, entre aspas, do Campeonato Espanhol, eu acho que o Dani Olmo, ele ficou um degrau abaixo no quesito desempenho aos seus companheiros. Contra a Inter de Milão, ele até faz um gol de cabeça, na volta, que seria o gol do empate, né? Poderia ter sido o gol que nos levaria para a prorrogação. Talvez a gente tivesse uma opinião diferente se tivesse classificado. Mas eu tento fazer a análise, o gol é importante, mas o nível de jogo do jogador também precisa ser analisado. E apesar do gol que ele fez na volta contra a Inter, eu não fiquei satisfeito com o desempenho dele nem na ida nem na volta. Ele teve muitas lesões ao longo da temporada. Eu quero ver o Dani Olmo jogar uma temporada inteira saudável, como foi o Pedri. O Pedri não perdeu nenhum jogo por lesão essa temporada, gente. Não perdeu nenhum jogo por lesão essa temporada. Absurda a transformação física do Pedri. Eu gostaria de ver o Dani Olmo na próxima temporada com uma transformação parecida, porque talento para decidir jogos grandes ele tem. Ele se intimidou com o jogo grande. Ele decidiu semifinal de Eurocopa. Ele, com o mundo inteiro olhando, ele fez um gol e deu uma assistência contra a Alemanha na Alemanha. E foi de suma importância para a Espanha ter sido campeã da Euro. Eu não acho que ele vai ter qualquer tipo de problema para brilhar nos grandes jogos por uma questão mental. Se ele não conseguiu, foi por uma questão física, uma questão técnica, está sendo muito bem marcado, isso acontece. Mentalmente, eu não acredito que ele não vai conseguir jogar bem. Vai ter uma boa pré-temporada. O Barcelona não disputar o Mundial, para mim, é uma excelente notícia. O time vai fazer uma grande pré-temporada. O time vai se preparar muito bem para a temporada que vem. Enquanto as outras grandes equipes... Me enrolei hoje. Enquanto as outras grandes equipes europeias estão ali se matando para ganhar um título que daqui a 10 anos pode nem existir mais, o Barcelona vai estar se preparando para ganhar a tríplice coroa a temporada que vem. Isso vai ser importante para o Dani Olmo no aspecto físico e eu acredito que vai fazer diferença para o time como um todo no resultado final da temporada. Eu vou responder uma última pergunta para a gente encerrar. O Cubarsí está bem? Eu ainda não tenho notícia se o Cubarsí teve uma lesão séria ou não. Mas não me parece ser um rompimento do músculo. No máximo, um estiramento. Não sou médico, mas ele sai andando sem mancar. E sem maca, sem precisar ser carregado. Muito diferente do Baldé, que saiu de maca quando rompeu o músculo, e do Araújo, que rompe o músculo lá na Copa América, e ele sai apoiado nos médicos. O Cubarsí saiu andando sozinho. Talvez seja uma lesão que o faça perder a reta final da temporada, mas não é uma lesão que vai fazê-lo perder a pré-temporada. E essa reta final da temporada já não tem mais muito valor. São 3 jogos para a gente ajudar o Lewandowski a ser artilheiro da competição. Porque, para o que servem esses 3 últimos jogos? Para o Lewandowski fazer gol e não deixar o Mbappé ser artilheiro. O Barcelona não está mais brigando por nada, já é o campeão. Né? Matematicamente deve ser campeão na quarta-feira. Que o Real Madrid não deve ganhar do Mallorca, está muito afetado física e mentalmente, e ainda tem os poucos jogadores da defesa que tem, o Tchouaméni ainda está suspenso, né? Se não for campeão na quarta-feira, é campeão na quinta-feira, ganha. Então a gente não vai sentir falta do Cubarsí nesses 3 últimos jogos, beleza? Se tiver uma lesão, 2 semanas, 1 mês, tá tudo certo. Faz a recuperação tranquilamente, vai para as férias, volta na pré-temporada. A gente tem que pensar já na temporada que vem. Tem que pensar na temporada que vem. O time tem que entrar em campo só para Lewandowski ser artilheiro. A gente perde de 8-5 pro Villarreal. 5 gols do Lewandowski, tá bom. Porque foi só o que sobrou pro Barcelona na temporada. Brigar para
ter o artilheiro da competição. Beleza? Melhor jogador vai ter, ou é o Rafinha ou é o Yamal. O líder de assistências vai ter, é o Yamal. Campeão vai ser, melhor ataque vai ter. Só o que resta é ter também o artilheiro, que é para fechar o pacote de dominância do Barcelona a nível nacional. Beleza? Meus amigos, por hoje a gente encerra. Um feliz Dia das Mães para todos vocês. Estou encerrando a live. Vou almoçar com a minha mãe e com a minha esposa. Espero que vocês tenham gostado da nossa live e principalmente do desempenho do Barça, do título que nós conquistamos. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço. Tchau, tchau.